Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu nome, Senhor, porque nós queremos muito ouvir a Tua voz. Pai, nesse momento, Pai, nós oramos aqui pela Michele. Deus, eu sei que o Senhor já falou com ela, meu Pai, que o Senhor venha usá-la, meu Pai, da maneira que mais te agrada nessa noite. Que o Senhor tome, Senhor, sua boca, sua mente, seu coração, para ministrar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que a Tua igreja precisa receber nessa noite. Deus querido, nós como igreja, Senhor, nós queremos receber tudo que o Senhor tem para nós. Não queremos, Senhor, deixar nada para trás. Opera, Senhor, o Senhor tem liberdade do nosso meio. Faz, Senhor, a Tua boa obra aqui, meu Deus, usando, Senhor, a Tua serva para ministrar a Tua palavra, que é poderosa, Senhor, e não volta vazia jamais. No nome santo de Jesus, é o que nós pedimos, e desde já te agradecemos. Amém? Amém. Jesus, aqui. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu saúdo todos com a paz do Senhor, amém? Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Eu marquei um encontro com Deus aqui, neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Basta que me toques, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, sua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Aleluia, agradeço os meninos. Amados, eu estou muito feliz com essa oportunidade. Conforme a nossa pastora disse, os irmãos já me conhecem, da Terça de Milagres. Graças a Deus, o Senhor tem feito grandes coisas na minha vida através daquele culto. E aprove o Senhor em honrar a palavra dEle. Teve uma terça que eu estava aqui, e quando eu estava saindo, eu tinha ministrado louvor. Uma irmã, que era a primeira vez que ela estava aqui, ela me chamou e falou assim: irmã, você sabe do seu chamado, você sabe do que Deus tem na sua vida. Deus te prometeu ainda com 8 anos que você falaria do nome dEle, que você cantaria. Não rejeita o que Deus tem para você. E no dia que a pastora me chamou, o meu eu falou: não, não aceita não. Mas na hora o Espírito Santo falou: sou eu quem aperfeiçoa a obra. Aceita, e glória a Deus, estou aqui. Quero ler para os irmãos se assentarem. Esther, capítulo 4, versículo 14. Para esse tempo que o Senhor nos preparou. Esther, capítulo 4, versículo 14. Amém? Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis.
E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Amém. Os irmãos podem se sentar. Se os irmãos quiserem deixar a Bíblia aberta em Esther, nós vamos falar um pouco sobre esse livro. Irmãos, tive uma experiência linda com Deus ontem. Eu tinha preparado outra coisa e ontem o Espírito Santo me falou que quem sabe a necessidade da igreja é Ele. Não era eu com o que eu tinha preparado, era Ele. E eu cheguei na minha casa ontem após a consagração e eu comecei a orar e falar: Senhor, já que é o Senhor quem sabe a necessidade, quem sabe o que o Teu povo precisa ouvir, me dá um tema, Senhor. Me dá um novo tema. E eu fiquei ali aflita, mas quando eu comecei a orar e fui falando com o Senhor, Ele foi esclarecendo que nós estamos em um tempo que nós estamos precisando de honra. Tem muita gente que está aqui nessa noite, que está passando por algum processo no trabalho, na família, um processo de humilhação. Mas o meu Deus, Ele vai te honrar. Se alguém entrou aqui nessa noite com medo, eu quero dizer que o meu Deus troca o medo por esperança, por coragem. E quando eu li esse versículo, porque se de todo te calares, eu comecei a lembrar do livro de Esther. É um livro poético, é um livro que o vocábulo Deus não aparece escrito, mas nós sentimos a presença de Deus no livro de Esther, do início ao fim. Para entender o livro de Esther, nós voltamos um pouco na história e entendemos sobre os judeus. Entendemos que eles estavam ali em Suzã, no Império Persa. Era conhecido como uma estação de inverno. O rei tinha aquele lugar. E o rei Assuero, ele fez uma festa por 180 dias. Ele estava naquela festa. E na última semana, para exibir a rainha, que na ocasião era Vasti, ele a chama, ele pede, para que os servos chamem Vasti. E ela fala que não vai. E quando ela não chega ali, tudo tem um propósito de Deus naquele momento. Quando ela não chega, os sábios, os conselheiros do rei, falam para ele: o senhor tem que tirar Vasti, tem que destituir ela do cargo. Porque as outras mulheres, vendo isso, vão ficar com asa, vão crescer e não vão querer obedecer aos seus maridos. E aquela situação aconteceu, ele deportou, ele destituiu-a do cargo. E nós sabemos muito bem da história de Esther. Ali foram convocadas as virgens, teve todo aquele processo, 1 ano de spa, irmãs? Quem de nós não queria 1 ano ali de spa, Eu não estaria assim hoje, nessa noite. Aí, irmãos, nós sabemos que quem foi a escolhida das mulheres? Esther. E quando no livro de Esther começa a narrar, ela ainda chamava Hadassah, Murta, e ali ela troca o nome para Esther, estrela. Nós temos uma no nosso coral, a nossa estrela. E o início da história de Esther não é fácil, irmãos. Já começa o texto nos contando que ela era órfã, que ela perdeu os pais, que ela foi criada pelo primo Mardoqueu, que ele a criou. E ali ela troca até o nome, irmãos. O nome, ele trata o quê? Identidade. Quando alguém troca o nosso nome, eu tenho 32 anos, eu chamo Michele. Alguém chegar e me chamar de Renata, pode ser que eu não vou nem responder. Vai contra tudo o que eu aprendi. E ali trocaram o nome dela, trocou a identidade dela, mas o Senhor tinha um propósito. E, graças a Deus, o rei achou graça em Esther e ela foi a escolhida. Eu não vou me deter, por ser um culto feminino, não vou falar apenas de Esther. O livro, ele traz alguns personagens, alguns protagonistas, e eu quero falar em especial de 2 coadjuvantes. Não vamos esquecer Esther em momento algum, mas nessa noite nós vamos meditar na atitude de 2 coadjuvantes do livro de Esther. Eles eram antagonistas, posso dizer, eles se opõem o tempo todo. E todo mundo já sabe, os coadjuvantes, que eu vou falar de Amã e vou falar de Mardoqueu, porque é com quem que nós convivemos diariamente, com Amãs e Mardoqueu. Amã, por um lado, era soberbo, arrogante, maquiavélico, oprimido.
E do outro lado, se opondo a ele, nós temos Mardoqueu, crente, corajoso, humilde, destemido. Amã foi colocado como príncipe, como um nobre, ali no governo de Assuero. Ele foi colocado como um príncipe, e quando ele passava, as pessoas se curvavam diante dele, as pessoas se prostravam diante dele. E Mardoqueu não, porque Mardoqueu tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa. Nós estamos aqui nas quarta-feiras, já convido vocês para os 10 mandamentos. Ali nós sabemos que ele não se prostrava diante qualquer um, ele tinha um Deus, ele tinha um maior por ele. E ele não se prostrava, e aquela atitude foi ofendendo Amã. Porque o soberbo, ele não consegue. Se ele entrar em um ambiente, ele quer dominar. Ele não consegue ver um crente sem se render aos caprichos dele. E ele foi ficando chateado, entristecido com aquela situação. E ele chegou no rei e falou que convinha matar os judeus. Que eles iam ter rendimentos ali financeiros se matassem os judeus. O rei Assuero, com ganância, aceitou. Irmãos, mas quando vem uma tribulação de um lado, Deus dá o escape do outro lado. O nosso Deus, nós cremos em um Deus, que se acontece alguma tentação, 1 Coríntios 10, 13, Ele vem com o escape. E ali já tinha um escape para Mardoqueu. Já tinha Ester que estava no trono. Só que não era fácil para Ester, não era fácil. Mardoqueu ficou sabendo daquela notícia, correu nos autos, nas 127 províncias, correu a notícia que os judeus teriam data, foi dada uma sentença, correu um edito que eles teriam um dia para morrer. Irmãos, e Mardoqueu, sabendo daquela notícia, a Bíblia fala que ele colocou vestes de saco e cinza e começou a sair pelas ruas desesperado. Começou a sair desesperado e ele parou à porta do palácio. E ali ele parou com aquelas vestes, e o pessoal da porta do palácio falou: Ester, aquele seu primo que te criou está lá na porta, mas ele está com vestes de saco. E naquela época não era permitido adentrar ao pátio do palácio, pois ela mandou providenciar uma roupa. E quando ela chegou ali com aquela roupa para ele, ele falou: não é de roupa nova que eu preciso, é de livramento. Eu preciso de livramento para o nosso povo. Irmãos, quantas vezes nós temos dificuldade, e o mundo moderno hoje é assim, lifestyle, Você tem que postar, tem até uma campanha agora, e fora dos stories, como que tá? Porque a gente está com aquela luta, com aquela agonia, mas o mundo impôs, você tem que fazer uma maquiagem, colocar uma roupa e sorrir. Faz um stories e está tudo bem. E tem crente vindo para a igreja com esse pensamento: eu vou vestir uma roupa bonita e está tudo bem. Não, nós precisamos de livramento. E quando nós precisamos de livramento, não é roupinha bonita que vai mudar o que nós precisamos. Pois ele volta, ele fala para ela: eu não preciso de roupa. Ela pergunta: então o que você precisa? Ele fala de livramento. E o que ela fala mais que depressa? Eu creio que até sem pensar: não, eu não posso me apresentar diante do rei, tem 30 dias que ele não me chama, eu não posso me apresentar, porque se ele não estender o cetro, eu posso morrer. O que é isso? É o medo. O medo, ele potencializa até o que não existe. O rei matava, mas ele ia matar a esposa? Não. Ele ia primeiro querer saber o que ela queria. Mas aquela primeira atitude dela foi de medo. E o medo, ele faz isso, irmãos. O medo nos paralisa. Eu particularmente, eu tenho um medo de um animal. É tão inofensivo, irmãos, é tão inofensivo. Mas as pessoas nem estão vendo o animal, e eu já o vejo, e eu vejo parecendo um tigre. E aquilo ali me para. Eu não consigo dar um passo. Porque o medo, ele faz isso. E foi nessa hora que Mardoqueu falou para ela: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento doutra parte virá. Irmãos, o nosso Deus, ele sempre tem um escape. Se ele usou você na sua empresa para dar um conselho, para ajudar, e você não fizer, ele vai levantar outro. Mas o socorro vai vir, porque ele vela pelo seu povo. É ele que cuida. Está tudo no controle dele.
não é na nossa força. E a partir daquela situação, aquele minuto que ela respira e pensa, ela fala, faça um jejum de 3 dias. Eu e as minhas servas, nós vamos fazer esse jejum. Irmão, a decisão do crente, ela tem que ser na oração. Ela tem que ser no jejum. Não é que alguém vai me ligar e eu vou de imediato responder. Eu tenho que orar, eu tenho que ver o que é o propósito de Deus para mim naquela situação. O que é o propósito de Deus? Irmãos, e ali, e assim ela fez. Ela orou antes de agir. E quando Esther estava orando, com certeza ela estava orando e falando, Senhor, me encoraja para eu chegar diante do rei. Ela achou que ela estava orando para perder o medo dela. Ela achou que ela estava orando para falar assim, Senhor, como que eu vou fazer? Irmãos, e quando ela estava orando aqui, o Senhor já estava lá na frente trabalhando. Porque às vezes nós vemos situações hoje, que a gente pensa assim, por que eu estou passando isso? Como a nossa irmã Regiane nos disse, para que eu estou passando isso, meu Deus? Uma pandemia. Irmãos, o mundo para por alguns dias, a igreja fecha, não pode receber. Mas na casa de cada crente nasce uma igreja. Na casa de cada crente nasce um povo que está chamando, que está com o coração contrito, pedindo, Senhor, eis-me aqui, me ajuda a vencer isso. Como que nós vamos vencer as nossas batalhas? É na oração, é no jejum. E assim ela fez, e passou os dias, ela chegou diante do rei, ele estendeu o cetro e falou, o que você quer? Até metade do reino eu te dou. Ela falou, não, eu quero apenas um banquete com você e Amã. Irmãos, estratégia, inteligência emocional, direcionamento de Deus. Ali ela pediu e aconteceu, o rei com vestes reais, ela, Amã que era todo soberbo, com certeza ele ficou envaidecido, pensou, olha, até que enfim, demoraram me reconhecer, mas reconheceram que eu sou essencial para esse reino. Ele aceitou o convite e foi. Só que quem está sob a direção de Deus, não sai uma palavra da boca dele se não for permissão de Deus. Quem está direcionado pelo Senhor não fala o que não é para falar. Chegou naquela situação, creio eu que ela olhou ali o que estava acontecendo e falou, não, eu não vou agir. Acabou aquele banquete, Amã sai envaidecido. Ele sai envaidecido quando ele está saindo do palácio para atravessar, passar por uma praça. Quem está lá, irmãos? Mardoqueu. Todo mundo se prostra para ele passar e Mardoqueu não. Sabe por quê? Você pode estar com sentença de morte, os seus dias podem estar contados, a sua luta pode estar no ápice, mas se você é crente, se você crê em Deus, você não vai se prostrar. Você não vai se prostrar. Ele era judeu, ele tinha uma promessa. Irmãos, Daniel, ele foi lançado na cova por não se prostrar, mas Deus deu o escape. Os 3 jovens ali na fornalha, eles não se prostraram, eles entraram, mas o nosso Deus deu o escape. Deus não tirou eles da fornalha, mas Ele passou com eles. Então Mardoqueu estava ali sentenciado à morte, mas ele falou, isso não vai me fazer render. Eu não vou me prostrar, eu não vou fazer alianças com o mundo, eu não vou dar direito a quem não tem. Eu tenho um Deus, eu tenho um Deus, eu creio no meu Deus. Irmãos, naquela hora que ele estava ali, ele poderia pensar, não, já está com a sentença, se eu ficar bonzinho, se eu me curvar agora, vai ser agora que ele muda. Mas não, nós como igreja em 2021 é esse comportamento que nós temos que ter. O mundo impõe tanta coisa a nós e aos nossos filhos, e quantos de nós temos prostrado, abaixado a cabeça e aceitado as ofensas que o mundo faz? Não é isso que o nosso Deus quer para nós, não. Ele vai nos honrar se nós formos obedientes a Ele, se nós guardarmos, cumprirmos o propósito dEle na nossa vida, é Ele quem vai nos honrar. E Mardoqueu permanece de pé. Aquilo para Amã é uma afronta muito grande. Amã chega em casa todo
naquela hora ele estava com raiva, mas ele chega em casa e fala para a mulher dele: chama os amigos, eu quero fazer uma festa, eu quero contar tudo o que eu vi lá no palácio, eu quero contar sobre o banquete. Irmãos, ele fica alegre ali naquele momento, contando para a esposa Zeres, contando para ela tudo o que tinha acontecido. Mas no momento ele se entristece. A Bíblia nos relata isso. Se os irmãos quiserem acompanhar, eu estou acompanhando o livro de Esther. A Bíblia relata que num momento ele para. Irmãos, porque Satanás pode estar fazendo festa, mas quando ele lembra que tem um povo remido, que tem um povo separado, que tem um povo que não se curva diante dele, ele entristece, ele para. Aconteceu uma situação que eu passei uns dias tristes, eu tive uma sequela pós-Covid, e eu cheguei na irmã Leila, e falei: irmã Leila, me ajuda, a missionária Leila está lá atrás, eu falei: me ajuda em oração. Eu não estou passando por dias bons. Eu sei que isso não vem da parte do Senhor. Eu sei que o meu Deus pode tirar qualquer sequela do Covid. Pois ela me deu um conselho naquele dia. Ela falou assim: Michele, a partir de hoje, se você não tiver com vontade de levantar, você vai acordar, vai se arrumar e vai chegar na frente do espelho e vai falar: mais um dia eu venci. Mais um dia eu estou de pé. Porque você vai contrariar o inferno, você vai contrariar as expectativas de Satanás para você. Você não vai se prostrar. E naquele momento que ele estava triste, olha o que é uma mulher que não é sábia. O que ela faz? Zeres fala para ele: faz uma forca. Faz uma forca, você acabou de sair da casa do rei, vocês já estão bem próximos. Faz uma forca para matar Mardoqueu. E ali na Bíblia fala até a altura que eles fizeram aquela forca. E ele fica contente com aquela notícia e manda providenciar aquela forca. Irmãos, eu acho tão lindo essa parte. Eu acho tão lindo. O livro, ele nos encanta pela poesia, pela beleza, pela estrutura de cada texto, de cada capítulo. Mas no momento que ele está fazendo uma forca do outro lado da cidade, o que o nosso Deus faz? Tira o sono do rei Assuero. Pode ter gente de algum lado do mundo fazendo armadilhas para te matar, para te destruir. Mas o nosso Deus está do outro lado, dando o escape. Ele está do outro lado providenciando o que um acha que vai ser morte. Ele está do outro lado providenciando vida. Ele tirou o sono do rei Assuero. Tirou o sono dele, e Assuero chamou os servos e falou: tragam os memoriais, tragam as crônicas. E agora nós vamos fazer uma metáfora. Rei não esquece. Rei não esquece. O que você faz, os dias que você fica lá no portão, que você serve a água, que você está na cantina, que você está limpando o chão aqui, o rei não esquece. O rei, ele tem o controle, pode passar o tempo que passar, ele tem o controle. O rei pede aqueles papiros ali, ele pede aquelas crônicas, imagino que eram vários papéis. Pois ele abre justamente na história que ele começa a ler. Nesse dia, um judeu que fica parado à porta do palácio todos os dias, ele viu que ia ter uma armadilha para tirar a vida do rei, e ele foi nobre, ele teve honra, ele avisou, e através desse aviso dele, a vida do rei foi poupada. Irmãos, naquele momento o rei Assuero chama o servo do lado e fala: o que foi feito para honrar esse homem que salvou a minha vida? Naquele momento o servo falou: nada foi feito para honrar aquele homem. Era um costume da época o rei honrar quem fazia um ato heróico, e nada foi feito. E o rei ficou pensativo com aquilo ali, e Amã chegou. Olha como a história se completa. O rei estava ali pensativo com o servo, e o rei fala: quem está no palácio? A mãe entrou para dar a notícia de morte. A mãe entrou porque ele estava já com o mau conselho da esposa. Chega alegre no palácio e fala que você construiu uma forca para matar. Ia matar Mardoqueu antes da data. Olha como que o nosso Deus, ele se intervém por nós. Eles tinham uma sentença, mas se a gente lê a história, ainda ia demorar alguns meses para matar os judeus. E Amã ficou enfurecido com a atitude de
Mardoqueu ao sair do templo e queria antecipar essa morte. Mas o nosso Deus, Ele tem o controle de cada dia da nossa vida. É Ele que dá o escape de cada dia da nossa vida. Irmãos, e ali quando ele chega, quando fala que Amã está, o rei fala, chama ele aqui, eu vou pedir um conselho para ele. Entra Amã e o rei fala, Amã, o que você faria a um homem cuja honra do rei se agrada? Naquele momento eu imagino que Amã até se posicionou melhor, falou, eu já vim num banquete, esse homem que o rei se agrada sou eu. E o que ele começa a falar, irmãos? A narrativa nos mostra tão lindamente. Rei, pega as vestes e põe nele. Pega o melhor cavalo que o senhor anda e coloca ele em cima. Coloca uma coroa, a coroa significa autoridade, coloca sobre ele. E pega um nobre para sair puxando. Esse é o homem cuja honra o rei se agrada. Esse é o homem cuja honra o rei se agrada. E ele pensou que era ele ali. E naquela mesma hora o rei falou, apressa-te e faça isso para Mardoqueu. E não tira nada do que você pensou. Irmão, Satanás está achando que vai nos destruir daqui. Satanás está achando que vai parar a igreja. Satanás está achando que criou uma forca, que nós vamos cair, que ele vai ter êxito na nossa vida. Só que não. O Deus, o onipotente, o onipresente, o que tem o controle de tudo, o que tem o controle. Salmo 124:1, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos teriam nos devorado vivos. Irmãos, a morte estava antecipada. E naquela hora, o que Amã tem que fazer? Porque quando tem uma ordem do rei, tem que cumprir. Ele começou, eu imagino a vergonha. Ele põe as vestes em Mardoqueu e começa. Este é o homem cuja honra o rei se agrada. Irmãos, tem crente que entrou nessa noite que o Senhor vai fazer assim com você. Que você vai chegar naquela empresa e eles vão ver que você é o escolhido, que cuja honra o rei se agrada de você. Um rei, ele não esquece, ele não esquece. Irmãos, passaram 5 anos do dia que aconteceu o fato. Eu creio que o pessoal deve ter pensado no primeiro ano, o que aconteceu? O que fizeram para Mardoqueu? Nada. Segundo ano, você foi bobo. Por que você avisou? Você não ganhou nada com aquilo. Terceiro ano começou a envergonhar, mas no 5º ano Deus tirou o sono do rei naquela noite e decidiu honrar Mardoqueu. Tem crente que entrou aqui nessa noite que o 5º ano do rei na sua vida está chegando. Mas quando ele chegar, não se envaideça. Irmãos, Mardoqueu não aproveitou daquelas vestes, daquela coroa para crescer. Está vendo, Amã? Estava me implicando. Olha o que aconteceu. Não, a narrativa é linda, nos fala que acabado essa homenagem, ele correu para onde? Para a porta do palácio. Porque tem gente que se envaidece com elogio, se envaidece com alguma pequena coisa. Não, não é isso que o rei quer de nós, não. Não é isso. O nosso coração, por mais que ele nos exalte, o nosso coração é contrito. Quem aparece não somos nós. Quem aparece é Ele na nossa vida. É Ele que aparece na nossa vida. Irmãos, e ele volta ali para a porta do palácio. E a narrativa fala que Amã volta com a cabeça coberta para casa. A vergonha do que tinha acontecido com ele. E quando ele chega, a esposa que tinha dado o conselho para fazer a forca, fala para ele assim, foi o judeu? Você fez isso para o Mardoqueu? Isso é só o início da sua queda. Isso é só o início da sua queda. Amã ficou descontrolado com aquilo ali. Passado um tempo já chegou os servos chamando ele para o 2º banquete. O que Esther tinha pedido? 2 banquetes. Chegou ele para o 2º. Chegando ali no 2º banquete, quando ela se apresenta na sala, o rei fala, o que ela quer? Até metade do reino ele daria para ela. Ela falou, eu quero o escape do meu povo. Eu quero o livramento do meu povo. Irmãos, eu parei nessa parte e falei, Senhor, quando nós temos a oportunidade de falar, eu quero o crescimento da minha empresa,
Eu quero a casa própria. Eu quero trocar de carro. Eu quero sabedoria do céu. Eu quero fazer a tua obra. Nós temos nos posicionado. Quando o rei pergunta o que você quer, ela fala: eu quero o livramento do meu povo, porque tem um homem mau que está querendo matar os judeus, e se matar vai me matar também. Naquele momento Assuero tem um espanto. Ele fala: quem que é esse homem mau? Quem que está querendo fazer isso? E nessa hora Esther usa do que nós estamos vestidas nessa noite: coragem. Ela usa de coragem. Ela não alisa o inimigo. Ela não poupa o inimigo diante de Deus. Ela coloca ele no lugar dele e fala: Amã, esse é o homem mau. Esse é o homem mau que está querendo acabar com o povo. O rei espantado sai para o jardim ali. Com certeza ele não estava digerindo o que estava acontecendo naquela sala, naquela ocasião. Mas quando o rei volta, Amã começa a pedir perdão para Esther. Ele começa a pedir perdão para Esther. E ele se prostra. E o texto fala que ele ficou perturbado. E ele cai no leito. Ele cai no leito ali de Esther. Irmãos, tem alianças que Satanás quer fazer com a gente na mesa. Na mesa. Porque são relacionamentos. Mas tem alianças que ele quer destruir no quarto, na cama. Porque trata de intimidade. Trata de intimidade. E naquele momento o rei, vendo aquilo, falou: você já quer matar o povo judeu? Você também quer forçar minha esposa a alguma coisa? Mas sempre tem um. Deus sempre, Ele sempre envia um. E naquela situação estava Arbona, naquela cena, que falou: olha, rei, eu fiquei sabendo que esse Amã aí já fez até a forca para matar Mardoqueu. Ele já construiu a forca. E naquele momento, o rei fala para ele, fala: dá a ordem, é nessa forca que vocês vão matar. Irmãos, Satanás, ele tem investido em algumas áreas das nossas vidas, que nós olhamos e pensamos: Senhor, da onde vai vir um escape? Como que eu vou sair dessa situação? E eu, como profeta de Deus, nessa noite estou aqui para te dizer que o que Satanás armou contra a sua vida, é aí que ele vai cair. É na cilada que ele fez para a sua vida, é aí que a derrota dele vai acontecer. E continuando a história, nós sabemos o que o rei fez. Ele não podia tirar, né, o edito que já tinha proclamado ali. Mas ele deu a ordem para aquele povo lutar. Ele deu aquela ordem. E ele coroou Mardoqueu. Ele colocou um anel que significava poder, que significava autoridade. Irmãos, esses dois homens, eles nos dão uma lição muito grande. Um de como não ser, de como não agir. E Mardoqueu, que vale a pena confiarmos no nosso Deus. Vale a pena, eu queria que colocasse Isaías 64:4, para a gente ler juntos. Vale a pena nós termos confiança, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus, Ele trabalha por nós. É o nosso Deus quem está cuidando de nós. Irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Muitos olham e pensam, eles estão ali pedindo alguma coisa naquele templo. Irmãos, o poder de Deus não se limita a esse templo. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor está operando na nossa casa. Enquanto nós estamos aqui, é Ele que está operando no nosso trabalho. Muitos acham que o nosso Deus tem uma visão limitada, mas Ele não tem. Ele olhou ali para Abraão e viu que a mulher era estéril e falou que dali ia nascer uma grande nação. O nosso Deus, Ele tem o controle de tudo. O inimigo pensa que vai lançar uma cilada, que vai fazer uma forca e que nós vamos parar, e nós não vamos. A vida de Jó, o que ele fez? Tira a fazenda, tira os bens, que ele vai parar de te servir, ele não parou. Tira os filhos, que ele vai parar de te servir, ele não parou. Tira a saúde dele, colocou ele doente e ele não parou.
Porque nós como crentes, nós não podemos parar para o mundo. Nós estamos aqui para mostrar que nós temos um Deus. O nosso local aqui na terra não pode ser maior do que o local que nos aguarda no céu. Nós não podemos nos render aos desafios desse mundo e parar. Porque o nosso Deus, Ele vai dar o escape. É o nosso Deus quem vai dar o escape. Irmãos, eu separei um versículo, Isaías 61:7. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa parte. Por isso na sua terra possuirão o dobro. Terão perpétuas alegrias. Se você está se sentindo humilhado, com medo, fracassado em alguma área da sua vida, o meu Deus, Ele vai te dar dupla honra. Se você seguir os passos igual Bartimeu, de obediência, de confiança, é o nosso Deus que vai exaltar. O nosso Deus, Ele tem o controle. Ele tem o controle de tudo. Nada foge diante dos olhos do nosso Deus. Irmãos, esse versículo, porque se de todo te calares, não te cales nesse tempo. Nós estamos no tempo de propagar o Evangelho do Senhor em todo lugar. Se você é professora, você tem conduzido com o seu testemunho ali na escola, influenciado os seus alunos a querer servir o seu Deus. Se você está num hospital, o seu testemunho de obediência tem feito o povo querer conhecer o seu Deus. Porque nós fomos levantados para esse tempo 2021, para não calar. Não prostrar diante os nossos inimigos, não fazermos alianças com o mundo, porque o nosso Deus, Ele tem uma promessa para nos buscar. Nós temos endereço, nós somos um povo remido e separado, o nosso endereço é o céu. Esther teve uma atitude de coragem, ela decidiu resolver na oração, no jejum. E quando chegou a hora dela falar o que estava afligindo, ela não se calou. E ali, ela não se calando, ela não poupou, não foi só a vida dela. Ela poupou a vida de um povo, de uma nação. Não se cale diante do chamado do Senhor nessa noite. Não se cale diante do chamado de Deus nessa noite. Irmãos, ontem quando eu estava estudando essa palavra, o Espírito Santo colocou no meu coração. Que quanta gente, quantas pessoas, que nesses últimos dias, não estão firmes no propósito, estão cedendo às investidas de Satanás. Mas que o nosso Deus, Ele te convida nessa noite, a um real encontro, porque Ele mostrou na história que se tem uma forca de um lado, tem um rei sem sono. Ele não esquece de você, Ele não esquece de mim. Ele não esquece. E com a liberdade, com a permissão do nosso pastor e da nossa pastora, eu quero convidar, vou chamar a irmã Gleice para a gente cantar um hino. Eu já vou encerrar, o horário já está na hora, né, irmãos? Mas que vocês venham aqui na frente. Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo, que mesmo que tenham Amãs na minha vida, eu não vou prostrar. Eu vou ter a atitude de Mardoqueu. Eu vou ficar de cabeça erguida, porque quem vai me dar dupla honra é o Senhor. Quem vai fazer o meu inimigo sair puxando esse é o homem cuja honra o rei se agrada, é o Senhor. E nós vamos cantar um hino e eu já vou encerrar. E o nosso pastor e a nossa pastora vai fazer uma oração por nós nessa noite. E a palavra, irmãos, que eu deixo para vocês é essa: não tenham medo. Não tenham medo, porque no lugar da humilhação, o nosso Deus vai dar honra. E no lugar do medo, o nosso Deus vai dar esperança. Aleluia. Glória a Deus. Luiz, aquele hino que eu passei pelo WhatsApp para você. Como diz a irmã Shirley, eu já estou vendo os meus filhos trabalhando na casa do Senhor. E isso me alegra muito. Nós estamos numa igreja que tem dado essa oportunidade de trabalhar com a nossa família aqui, amém?
puder colocar a letra. Os irmãos já podem ficar de pé. Quem sentir no coração de vir aqui na frente, receber uma oração, esse é o momento de você renovar a sua aliança com Deus. Aleluia. É tremendo quando um homem faz questão de agradar a Deus sem abrir exceção. Esse alguém é perseguido, mas é grande favorito a ser honrado por Deus e vencer o inimigo. Certo homem por nome de Mardoqueu, na porta do palácio era humilhado por ser um judeu. Mas diante do homem não se prostrava, só perante o grande Jeová. Então Amã mandou-lhe preparar uma forca para o matar. Mas naquele dia o rei Assuero o sono perdeu, pois ficou sabendo que o livramento alguém lhe deu. Mas Amã logo ao chegar, o rei Assuero começou a perguntar: o que devo fazer para o homem cujo rei veio agradar? E Amã falou: pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei. Manda alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E Amã então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faças tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história, então adore o leão de Judá. O Amã que ele persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada, cujo rei de ti se agrada. Se ferramenta contra ti foi preparada, fica tranquilo, Deus te livra da cilada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aproveita esse momento e glorifica o Senhor. Aleluia. Pega a veste, põe nele sua coroa, põe nele rei. Marca alguém sair com ele pelas ruas a gritar: eis o homem cujo rei veio agradar. E a mãe então pensou: esse homem sou eu. Mas o rei lhe ordenou: faças tudo isso para Mardoqueu. É aí que você entra na história, então adore o leão de Judá. O Amã que ele persegue, propaganda de graça pra você fará. Seu inimigo fará essa empreitada, ele fará sua vitória divulgada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Vai ter virada, vai ter virada, tu és alguém cujo rei de ti se agrada. Aleluia, aleluia, glória a Deus.